A história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva é provavelmente uma das histórias mais bonitas e ao mesmo tempo mais tristes que aconteceu logo no início da criação do mundo. A Bíblia diz que após Deus haver criado os animais, as aves, ele decidiu criar o homem. E de que maneira ele fez isso? Juntando o pó da terra com o fôlego divino. E o homem então passou a ser uma alma vivente. Aqui está um ponto de atenção. A Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma vivente a partir do momento que Deus uniu o pó da terra com o seu fôlego. O tempo passou e Deus mandou que Adão colocasse nome nos animais. Adão fez isso de bom grado e, ao fazer isso, ele percebeu que todos os animais tinham um par, mas ele não tinha ninguém. Deus, então, percebendo isso, disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma companheira. Deus, então, fez com que Adão caísse num sono profundo e de uma das suas costelas ele criou a primeira mulher, que mais tarde viria a se chamar Eva. E isso porque a partir dela viriam as demais pessoas. O tempo passou, agora Adão e Eva desfrutavam do jardim. A Bíblia não diz quanto tempo eles passaram ali em plena felicidade no jardim. Mas Deus então vem e dá a primeira ordem a Adão. E ele diz: de todas as árvores que tem no jardim, você poderá comer dos frutos. Mas o fruto da árvore do bem e do mal você não poderá comer, porque no dia em que você comer desse fruto, você morrerá. O tempo passou, não sabemos quanto tempo, mas a Bíblia diz que um dia, quando Eva passeava pelo jardim, e o texto dá a entender que ela estava sozinha, ela se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que de novo ficava no meio do jardim, próxima à árvore da vida. De repente, ela foi surpreendida com uma pergunta: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer do fruto da árvore do bem e do mal? E Eva respondeu: sim, é verdade. Ele diz que no dia em que dela comermos, morreremos. Porém, Satanás, por meio da serpente, contradisse o que Deus havia dito a Adão e Eva, dizendo o seguinte: mas isso não é verdade. Vocês podem comer sim desse fruto. E assim que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Fazendo isso, Satanás colocou no coração de Eva a curiosidade e o desejo de se tornar igual a Deus, ou seja, conhecedora do bem e do mal. E Eva, agora movida pela curiosidade e o desejo, tomou do fruto e comeu. E a Bíblia diz que ela também levou esse fruto ao marido dela, ou seja, a Adão, e ele também comeu do fruto. A partir desse momento eles perceberam que estavam nus. E a primeira coisa que fizeram foi tentar cobrir a nudez deles com folhas de figueiras. A Bíblia ainda continua dizendo que mais tarde, ali na virada do dia, ou seja, por volta do pôr do sol, Deus, como de costume, foi ao jardim visitá-los e perguntou: aonde vocês estão? E Adão respondeu: estamos aqui, mas vimos que estávamos nus e nos cobrimos, e por isso estamos com vergonha. E Deus perguntou para eles: quem fez você saber que você estava nu, Adão? E ele respondeu: a mulher que o Senhor me deu um fruto e eu comi. E ele disse: quem deu o fruto a você? Eva. Deus perguntou. E ela respondeu: a serpente me deu do fruto e eu comi. A partir desse momento, a Bíblia diz que Deus passa a pronunciar algumas maldições a Eva, Adão e a serpente.
A Eva, ele disse o seguinte: a partir de agora você terá dores no parto. E a Adão, ele disse: você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar para você se alimentar. Você vai ter que plantar, arar, plantar e colher se você quiser se alimentar. E a serpente, ele disse: a partir de hoje você vai rastejar pela terra e comer o pó da terra. Bem, essa é a história bonita a princípio, mas triste no final, de Adão e Eva. O que podemos aprender dessa história? A primeira coisa é que Deus fez o melhor para os seus filhos e continua fazendo. Deus também, ele respeita a escolha dos seus filhos. Ele respeita o livre-arbítrio. Outra lição que a gente pode aprender aqui é que a segurança do homem é a mulher e a segurança da mulher é o homem. A Bíblia não diz exatamente, mas o texto dá a entender que Eva estava sozinha no momento em que foi convencida a comer do fruto. Outra lição: Deus ama as pessoas, mas a partir do momento que a gente faz as escolhas da gente, contrárias à de Deus, ele também não poupa as consequências. Outra lição: é muito perigoso entrar em conversa ou diálogo com o inimigo de Deus, e que pode vir disfarçado de pessoas que às vezes dizem serem cristãs ou alguma religião que professa o nome de Deus, mas que fala ou ensina o que não está na Bíblia, ou fala ou ensina diferente do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia diz. Isso é muito perigoso, e aqui é um ponto de atenção muito grande. Você precisa conhecer a Bíblia para saber o que é ou não a verdade, o que é ou não que Deus está pedindo, e não o homem, e não o ser humano, e não o inimigo de Deus. Essas são as lições que a gente aprende com a história de Adão e Eva. Por hoje é isso, e que você continue aprendendo mais da palavra de Deus através das histórias da Bíblia. Que Deus abençoe você.